diferenças, um é de 8, outro é de 6 metros, outro é de 10 metros. Quando ele foi para a França, os engenheiros franceses não conseguiram transponir uma parede que ele tinha projetado, e ele chamou um construtor brasileiro para fazer essa parede. Os franceses falaram que ela ia ter 8 metros de espessura e esse engenheiro brasileiro fez com 3 metros. Aí o Niemeyer até na época fez uma petição para o governo francês para os caras serem mais humildes e deixar de desprezar a arquitetura e o povo brasileiro, que eles sabiam fazer as coisas mesmo. Eles têm a Torre Eiffel, mas nós temos Niemeyer, né? Com certeza. Uma coisa legal do Niemeyer é que, depois de muito tempo trabalhando, ele fez uma casa para ele. E ele convidou um amigo dele para ver a casa, e ele ficou indignado com esse amigo, porque o amigo olhou a casa. Olha, a casa é maravilhosa, mas não dá para ser replicada. Ele olhou para ele: tá, mas por que tu quer replicar a arquitetura? A arquitetura é uma coisa que tu encaixa num determinado lugar, ele não é um quebra-cabeças que tu pode montar em qualquer lugar. No caso dessa casa, que é a Casa das Canoas, que hoje é um museu para Dona Niemeyer, ela é uma casa totalmente adaptada a um morro, com vegetação em volta, tem uma pedra no meio da sala, não é uma coisa que tu possa levar para outro lugar. Ele integrou o concreto, a arquitetura, o vidro, as coberturas, todos os platôs da casa ao morro. Ele disse: eu não mexi na terra. Ele adaptou uma casa no morro, né, para paisagem do Dr. Kaufmann, né? É uma casa que ela é praticamente, não é cavada, não é escavada, ela é encaixada no morro. Ele não mudou na pedra. Ele não estourou a pedra, ele não quebrou nada. E ele plantou ainda mais vegetação em volta para parecer que a casa é mais integrada ainda com esse morro. Essa história do Niemeyer ser patrocinado, por exemplo, pelo Kubitschek, né, na época, e ao mesmo tempo ele ser um comunista, essa contradição do gênio, assim, o que vocês acham disso? Ele sempre está dentro das estruturas e rompendo as estruturas sempre por um bem maior, assim. Isso é um quesito só do gênio, é um quesito brasileiro? Como é que isso acontece, sabe? Eu fico me perguntando, assim, Pampulha, progresso do país, visão socialista, como é que o cara conseguia ser tudo isso ao mesmo tempo? Eu acho que, na verdade, essa militância política dele acabou ajudando na ascensão, né? Porque em 64, quando rolou o golpe militar aqui no Brasil, ele tinha uma revista na época que se chamava Módulo, e ela teve a sede toda destruída, os projetos começaram a ser recusados e os clientes deles desapareceram. Ele até chegou a dar uma entrevista que ele pegou e falou que lugar de arquiteto comunista é em Moscou. Aí, logo em seguida, ele foi impedido de morar no Brasil e acabou se mudando para Paris, né? Como vocês já tinham comentado antes. Na verdade, ele saiu do Brasil sabendo que ele ia ser extraditado, né? Ele já tinha... Ele sabia que ele ia ser mandado embora, então ele preferiu ir para lá. O povo russo abraçou ele, gostava das obras dele, então ele foi para Paris, foi para a Rússia. E lá ele fez uns amiguinhos também maravilhosos, né? O Domênico De Masi, o José Saramago, o Eduardo Galeano, todo mundo fazia parte do ciclo dele, assim. Ele era amigo do Fidel também. É verdade. Até hoje ele né? Até hoje, né? O Fidel, inclusive, inclusive na carta de renúncia dele, escreveu uma frase do Niemeyer. Ele não é fraco, né? E quando ele voltou pro Brasil, Bibi? Que ano que ele voltou? Ele retorna no começo dos anos 80, no início da abertura política, quando a anistia dos exilados no governo do João Figueiredo. Na ocasião, outro antropólogo, Darcy Ribeiro, amigo do Niemeyer, era vice de Brizola, ex-exilado e governador do Rio de Janeiro, eleito em 1982, né? Aí, para consolidar os projetos educacionais e culturais de Darcy Ribeiro, Niemeyer projeta o CIEPS e o Sambódromo do Rio de Janeiro, que possui salas de aula sobre as arquibancadas também. Ele projetou também o de São Paulo, né? Não só o Sambódromo do Rio. E essa ideia é genial, né? Tem aqui em Floripa também essa história de ter o Sambódromo embaixo da arquibancada, né? É a transmissão da cultura e também a cultura como... aproveitar como fonte, o né? espaço e trazer o povo para o Sambódromo, não só no dia do desfile. Que a estrutura possa ser utilizada para o povo e para a diversão do povo também, não só
E assim, Aniara, com essa obra ele comprova que ele é funcional. Tu acha que é uma besteira a gente falar que as outras não são funcionais? Talvez a gente esteja só aplicado a arquitetura de utilizar, assim... Ou tu acha que não, ele é funcional num sentido mais macro, não para a pessoa, para o público em si? Eu acho que ele pensa na funcionalidade de um jeito todo próprio. Tem obras deles que poderiam ser mais funcionais. E ele pensa mais no geral. O Museu de Niterói, por exemplo. O pessoal não vai olhar para as obras. Não interessa, ele quer mostrar a vista. E o miolo do museu é para as obras, mas quem quiser pode desfrutar da vista em volta. Ele trabalha no interno e no externo também. Todas as obras dele você pode admirar o exterior. Você entra, legal. Mas você tá fora. Você tá dentro e não tá. Então você participa de tudo ao mesmo tempo. Uma experiência sensorial também, tu usar uma obra dele para uma obra dele, né? Até essa obra do Museu de Niterói, tem uma parte do museu que abre e ela vira para espetáculo, né? Tem uma parte dele que abre, ele projetou também para o lado de fora esse museu, né? É incrível esse museu. O que a gente pode perceber é que ele sempre projetou para o progresso brasileiro, né? Para o povo, né? Isso é legal, né? Em cima desse progresso, ele ser apadrinhado pelo Juscelino, eu acredito que isso tudo foi uma comunicação do governo, utilizando ele como ferramenta de comunicação. Leve o progresso para o Brasil, traga a beleza, exalte o nosso nome. E foi isso que ele fez e funcionou muito bem. Brasileiro, assim, visual. Cara, ele foi um gênio, ele é um gênio, né? Não vamos matar o cara já. Ele ainda tá vivo, né? Ele tá vivo e lúcido, trabalhando. Ele tem obras em andamento. Esse museu de Niterói é a obra da maturidade dele. Ele fez com mais de 99 anos ele fez esse museu. Que eu acho que é a parte mais genial dele, né? Ele tá nativo. Eu sei que até a gente comentou no começo do programa que com 103 anos ele compôs uma música, né? E durante a vida toda dele, ele projetou móveis, coisa que não veio à tona até que realmente ele conhecesse materiais que poderiam suportar a criatividade dele. Então ele também é um designer, ele é um compositor, ele é um escritor, ele é um artista. Eu digo que ele é um publicitário completo. Ele seria um ótimo diretor de arte. Um ótimo diretor. Ele é um diretor de arte real, né? Diretor de arte físico. O interessante dele também é o seguinte: se ele não fosse comunista, se ele não fosse socialista, se ele não quisesse uma arquitetura de massas, ele não seria o Niemeyer. Ele não criaria o que ele criou, porque tudo que ele fez tinha um método. Tanto que ele explica como ele cria. Ele começa a desenhar. Ele rabisca as formas, rabisca com a mão solta. Realmente, o que ele desenha é o corpo da mulher. E então ele diz assim, quando eu chego num desenho que eu gosto, eu começo a escrever sobre ele. Se eu não conseguir justificar o meu projeto nesse texto, eu jogo tudo fora e começo de novo. Então ele tem um método. Então é por isso que tudo que ele é... Eu acho que se faltasse ou socialista ou o Niemeyer mulherengo, não seria o que ele é hoje. Poderia ser mais um, né? Só seria mais um, porque tudo que ele faz parte da arquitetura dele. Ele traduz, né, os acúmulos de personalidade dele, ele traduz, tem uma obra boêmia, tem uma obra social, tem uma obra séria. O prédio da ONU é sério, né? Ele sempre começa com arte, né? Podemos ver isso. Ele sempre está passando a beleza. Eu acredito que esse lado socialista dele quer realmente trazer igualdade de beleza. Isso já é uma igualdade social, mesmo que mínima em uma ideia. O acesso à beleza, né? Ele deu esse acesso à beleza. Exatamente. Aqui, né? A gente não tem como discutir problemas estruturais ou de espaços. E sim a obra de arte que ele cria e o que a gente pode contemplar e ver que comunicou muito bem o Brasil para o mundo. Se a gente pensar nesse lado de comunicação, que é o ponto crucial aqui do nosso podcast, podemos dizer que o Niemeyer, como o próprio Rafael falou, é um grande publicitário. Vocês concordam com isso? Acho que esse é o ponto final, assim, do nosso podcast. Tu acha que essa é a vértice do nosso programa?
Pode ter certeza que se você perguntar isso para algum dos arquitetos, pode ser famosos, eles não vão saber nem justificar a própria obra. Uma coisa é que se tu perguntar para o Niemeyer, ele vai saber justificar sempre de onde ele partiu e onde ele queria chegar, o que ele queria causar nas pessoas e o que ele queria mostrar com aquilo. Ou seja, tudo tem começo, meio e fim para ele, né? Isso é legal. Tudo tem uma história por trás. Toda obra que a gente for analisar tem uma história, né? Isso é muito legal. Nada é por acaso, a curva tá ali. Não, essa curva não foi do nada. Tanto a curva do Senado e dos deputados, da curva das cúpulas, a que é invertida e a que é deitada, ele ligou para um engenheiro e falou, olha, eu preciso que ela pareça estar flutuando. E o engenheiro foi lá, calculou, bateu e conseguiu, olha, descobrir a tangente que vai fazer a cúpula invertida parecer flutuar. Tem uma história também aquele monumento ao Kubitschek, né? A um determinado, eu não sei bem ao certo, mas a um determinado horário do dia o sol bate ali. Eu sei que tem no equinócio, no solstício, bate perfeitamente na haste do Kubitschek ali, que é uma loucura também, né? Acho que a metade da nossa dívida externa também, a gente pagou por essa beleza muito, né? Tá certo que a beleza do Niemeyer não tem preço, mas a nossa dívida externa aumentou muito. Imagina transferir a capital do Rio de Janeiro pro meio do nada, e o Niemeyer sempre fala, né, que a principal função dessa capital era trazer o progresso para o interior do Brasil. E após os anos 50, esse progresso, vocês acham que chegaram ao interior do Brasil, distribuiu melhor, ou vocês acham que virou um cemitério político Brasília, o lugar uma mão lava a outra? Tu acha que essa função do Niemeyer não coube a ele, esse fato comunista, né? A parte política. Como é que a gente faz para mudar isso? Tu acha que o Niemeyer tentava mudar isso, ou só o comunismo, o ativismo dele, tu acha que funcionava? Falando mais sobre Brasília, o Brasília é um cemitério de políticos, não pelo fato do Niemeyer ter construído os prédios. Isso se deve mais à planta de urbanismo da cidade. Ela foi projetada para carros. Naquela época se pensava que hoje todo mundo teria carro e todo mundo iria para qualquer lugar de carro, ou um carro que voasse, não sei. Eles pensavam no futuro, a gente pensava no futuro como algo inimaginável ou imaginável, mas foi criado para um futuro que por enquanto ainda não existe. Então foram criados vários subúrbios em volta de Brasília, e isso foi que deixou a cidade para trás. As pessoas não têm acesso a trabalho, elas não têm acesso a nada. Quem vive lá, quem tem dinheiro, vive muito bem, diz que a cidade é maravilhosa, mas ela não foi construída pro povo. E essa ironia dele construir pro povo e os políticos transmutarem isso para uma coisa estapafúrdia, esse cemitério político, isso nos faz pensar essa história do Niemeyer ter 103 anos, ainda está nativa, e ver que as obras dele são perenes, porém os homens não as aproveitam, né? Ver que ele chegou a 103 anos quer dizer que ele está 200 anos na nossa frente, vocês concordam com isso? Com certeza. Ele projetar esse futuro, projetar Brasília, achar que tudo ia voar, o próprio disco voador de Niterói. Tudo que ele projetou, cara, foi com uma visão em que as pessoas, funcionários, pessoas que habitassem, serventes, parlamentares, todos habitariam os mesmos prédios, os mesmos lugares. Esse socialismo, essa comunicação de imagem igualitária, é o que ele tentou levar. Infelizmente, o lado político nunca influenciou, nunca deixou com que isso se desenvolvesse. Então, respondendo a pergunta, numa mão não lava a outra, né? Exatamente. Não era essa a intenção. Achei bacana aqui o nosso ArcCast e essas questões levantadas. Eu acho que ficou bem claro para nós que realmente o Niemeyer não era apenas um arquiteto, era um comunicador, que é a parte bem importante do nosso podcast é falar isso mesmo. Acho que tocar nesse ponto da comunicação e todas as obras que ele falou, enfim, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente levantou mais questões, a gente chegou a pontos conclusivos, outros não, mas acho que foi bacana para nós tudo isso. É bem legal agradecer a todo mundo aqui, a Ana, a Johanna, a Liliana, obrigada. Rafael, principalmente a Aniara, que veio aqui dar uma força pra gente. E acrescentou muito pra gente, pra nós.
E porque nós temos mais essa visão de comunicação, né? Eu acho que é bacana essa interdisciplinaridade. Para encerrar nosso programa, acho que bem bacana aqui, uma frase bem legal. O Financial Times afirmou que ele permanece ativo e criativo em um grau de envergonhar os jovens arquitetos com uma obra sem paralelo.